Sejam bem-vindos a mais uma live. Nós vamos falar agora sobre camelos e dromedários. Aguarde um instante que eu vou inverter a câmera. Vamos lá, virar a câmera. Pronto. E, opa. Luzes. Do outro lado também, para parar de balançar. E pronto. Vamos começar. Na aula passada, nós vimos pé de galinha e chifres. E hoje nós vamos ver dromedários e camelos. A aula de ontem... Oi, Cris Carmo, seja bem-vindo. A aula de ontem já está no YouTube, certo? Então, já está carregado. Carreguei hoje de manhã e deu tudo certo. Oi, Carlos, como é que você tá? Deixa eu baixar o volume aqui no meu celular para o som não atrapalhar a aula, né? Aí vocês estejam à vontade. Obrigado pelas curtidas, obrigado pelos presentes, obrigado pela presença. A presença foi legal. Cadê? Aqui. Nesta parte aqui, nós precisamos do nosso caderno. Aqui está. Opa, olá Barral 563, seja bem-vindo sim à aula de desenho. Nós fazemos um desenho na sequência. Então, a gente estava falando de chifres ontem e a gente fez esse desenho aqui, ó, Barral, ontem. E fizemos isso aqui também, a gente estudou pé de galinha. E anteontem vimos pássaros. E antes de ontem vimos galinhas. E na quinta-feira passada a gente viu cavalos. E a gente tenta fazer de uma forma rápida aqui, para mostrar de uma forma bem fácil como você desenha. Me acompanha aí que você vai ver que é uma coisa bacana de se acompanhar. Ah, deixa eu acompanhar as mensagens aqui. Oi, Evandro, seja bem-vindo, bom dia para você. Gemini assistente, não quero Gemini assistente. Aqui. Eu já estou online, né? Nossa, Ana Pintura faz cada arte bonita. É verdade. Onde que estou eu aqui? Só um instante, achei. Assistir a live. Em live agora. Toque para assistir. Pronto, agora eu posso acompanhar a mensagem de vocês. Aí, Cris. Eu sei que é. Eu falei errado? Não falei errado, né? Matheus, você poderia me ajudar em perspectiva com 3 pontos de fuga? Aí, Matheus, eu vou ajudar em breve, certo? Mas não agora, porque eu tenho que falar sobre camelo. Mas antes de iniciar, rapidinho, mas rapidinho mesmo, mas fazer aula rápido não fica legal, sabe? Bom, vamos lá. O princípio dos 3 pontos de fuga, Matheus Rangel, é o triângulo equilátero. Você pode fazer um triângulo isósceles se quiser, para conseguir algum efeito. Mas o princípio dele é triângulo equilátero. E olha, você só tem esta área para desenhar. Significa que esse triângulo tem que ser gigante se quer fazer um cenário gigante. Esse daqui é um ponto de fuga, esse é um outro ponto de fuga e esse é um ponto de fuga. De forma que se você fizer isto, você tem a linha que fica na largura e no comprimento. Ó, viu? Funciona. E esse daqui é da profundidade, de forma que você tem o eixo Z. Aí, ó, com esses eixos, você desenha o que quiser. Tipo, uma cabeça, uma pessoa, um cavalo, um dromedário, né? Ó, não pode sair desse círculo. Por quê? Porque ele vai ficar errado. Ó, tá vendo? Tá aqui um banco com 3 pontos de fuga, ou uma máquina de pebolim. Mas a aula de hoje, desculpe, não é 3 pontos de fuga. A aula de hoje é camelos, e eu não posso falar disso, mas eu vou falar futuramente, tá? Depois de passar pelos animais, a gente vai começar as aulas de perspectiva. Aí nós poderemos falar calmamente sobre isso, tá bom? Aí, ó, como eu mostrei para você, foi isso daqui, ó, 3 pontos de fuga, tá? É isso aí. E com 3 pontos de fuga não é só móveis que você faz pessoas também, ó. 3 pontos de fuga. O triângulo, o ponto de fuga está aqui, o outro ponto de fuga está aqui, o outro ponto de fuga está aqui. É um triângulo isósceles. Então, funciona também, mas o equilátero é o mais correto, beleza? Porque é assim que a gente vê. Bom, vamos lá.
Tem que ajeitar isso daqui de uma forma que vocês vejam o que eu estou vendo. Toda vez que nós vamos fazer os animais, tem a questão da anatomia e da proporção. Então, quando vocês veem um camelo ou um dromedário aqui, diz que é um pequeno camelo, um dromedário, eu aprendi isso. Bom, aqui está ele, esse dromedário. Aqui está a caixa torácica, bem aqui. Aqui é o ilíaco, ischium, ilium, o ilíaco. Aqui a cervical e aqui a lombar e a torácica. E você tem o braço da mesma forma como nós vimos os seres humanos, os cachorros, os lobos e os cavalos. Então é a mesma coisa. Então o que nós temos que descobrir? Primeira coisa, proporção. E o que é proporção? É comparação de medidas. Assim, ó. Você pega essa altura aqui, ó. Aqui, ó. Pega essa altura. Aqui tem uma altura, tá? Não importa quantos centímetros tem. O que importa é a comparação desse tamanho com o nosso camelo. Se eu comparar, olha o que aconteceu. Da corcova, dromedário, né? Até o meio do pescoço, tem esse tamanho. Se eu dividisse aqui no meio, eu posso ter, por exemplo, deixa eu ver o que eu posso ter no meio. Nada muito relevante. Nada muito relevante. Costela, altura do pescoço. Então, é isso. Sinkaiwani, ele vai para o YouTube. É só entrar aqui no meu canal, vai ter um link, clica nesse link, vai ver um link para o YouTube, clica nele, daí o seu celular, o computador vai dizer, você deseja ir para esse link? Aí você vai falar, sim. Aí você vai e tá ok, tá? Vamos comparar agora uma outra coisa. Nós poderíamos dividir esta linha aqui em 3 partes. Vamos ver o que acontece? Vou dividir em 3 partes. Na arte tem que saber dividir em 3 e em 2. O resto dá um jeito, né? Então vou tentar dividir em 3. Vamos ver. Eu não estou conseguindo. Eu acho que eu consegui. Quando eu divido em 3, eu tenho o final do corpo. Opa! Eu tenho o bico dele. Se eu colocar assim, não dá até a corcova, mas dá até as costas. Gostei disto. 2 por 3, a cabeça. E eu vou fazer isso. Como? Assim. Eu vou pegar esse daqui, vou dividir em 2 partes. Ou aqui. Eu estou definindo qual o tamanho do meu desenho. 2 partes. Uma parte, 2 partes. Legal? Beleza? Certo? Certo. Kawane. Agora, eu pego isso daqui, coloco aqui. Bem aqui. Quadrado. Aqui. Quadrado. Não ficou quadrado, tem que ficar quadrado. Isto tem que parecer um quadrado. Isso aqui tem que parecer um quadrado. E isso daqui tem que parecer um quadrado. Quadrado. Fechou. 2 por 3. Quer ver de novo? Se eu pegar esse desenho aqui, fazer um retângulo bem aqui, nesta altura, eu descubro que se eu dividir na metade, vai dar na barriga dele, e se eu dividir isso daqui em 3 partes, vai dar quadrados. É isso que eu descobri, quadrado, quadrado, quadrado. Então é 2 por 3, sem contar a corcova. Mas eu sabia disso antes de medir? Não. Então o que vocês fazem? Dividem em 2 ou dividem em 3 e comparem a altura, comparem a largura, até conseguirem uma proporção. O que é a proporção? É comparação de medidas. Em centímetro e metro? Não. É comparação de medida. Não tem centímetro, não tem metro, não tem quilômetro, não tem hora. É comparação de medida. Certo? É tipo o dobro, o triplo, a metade, 1/4, 1/5, entenderam? É tipo fração ou multiplicação. Não tem centímetro. Não, então, eu posso fazer isso daqui do tamanho de um muro. Posso fazer o tamanho de um prédio. Vai ser sempre 2 medidas por 3 medidas. Por exemplo, esse desenho aqui mede quanto? Acho que mede, não tenho a menor ideia de quanto ele mede. Eu tenho uma régua aqui? Não tenho uma régua aqui. Claro que eu tenho. Tem os calímetros, tá aqui, em centímetro. Ele mede 6 centímetros. Mas na vida real ele não mede 6 centímetros, ele mede uns 3 metros, né? Uns 2,5 metros, 3 metros. Então, não importa. Não importa se é 6 centímetros, se é 2,5 metros. É 3 divisões por 2 divisões iguais. Isso ficou claro? Eu preciso que seja claro para vocês. Por isso participem, escrevam, perguntem, indaguem. Tem que ser claro isso daqui. Bom, já tenho isso daqui. Eu já tenho o meu dromedário. Eu já tenho ele aqui, acho que... os dois ficaram na tela. Agora vocês estão vendo os dois. Vamos deixar bem pertinho aqui, mais perto. Peraí. Mais perto. Pronto. Ele tá aqui, ele tá aqui. Tá vendo nesse quadrado? É bem aqui que tá esta volta,
esta a volta. É um círculo. Isto não é proporção, isto é forma. Então, primeiro ponto, proporção. Segundo ponto, forma. E terceiro ponto, inclinação. Tá certo? São esses 3 elementos que nós vamos trabalhar. Com esses 3 elementos, a vida de vocês vai ser bem legal. Seja bem-vindo, Ashley. Muito obrigado. Bom, então é isso. Agora vê. Essa corcova é tipo um morro, e esse morro está entre esses 2 quadrados aqui, ó. 2 quadrados. Entre esses 2 quadrados eu tenho um morro. Isso aqui tem uma certa inclinação, e tem a forma desse morro. Olha o morro. Uma corcova. É o corcovado. Viram? Bom. Agora, olha. Aqui está a perna, bem no meio desse quadrado. Bem no meio desse quadrado tem a perna. E aqui no final tem esta forma de S. Ou a perna está bem aqui. Então, se eu seguir esta forma, eu começo a criar. Opa, errei, calma. Tá esperando? É aqui que é a perna. Foi aqui que eu medi a perna. É aqui que é a perna. E a outra perna está aqui. Ó, eu tenho esse desenho mal feito. Muito esquisito. Parece que não tem nada a ver. Bom, isso daqui está certo, porque eu medi. Vamos lá. Aonde está a caixa torácica? Está bem aqui. Aqui está a caixa torácica. Nesse quadrado aqui está a caixa torácica. Nesse quadrado aqui está a caixa torácica. Olha só. Caixa torácica, coluna vertebral. E aqui está o ilíaco, o ilium e o ischium. E aqui está a cervical. Aqui está a torácica e a lombar. E aqui nós temos a cabeça. Ok, vamos lá. Existe um osso bem grandão que fica bem aqui. O nome desse osso é escápula. Ele fica bem aqui. O nome desse osso é escápula. A partir da escápula, vocês têm o húmero, que vai para lá. Aqui, a partir dessa escápula, vocês têm um outro osso chamado húmero. E a partir do húmero, você tem o rádio e a ulna, que vai descer até proporção. Daqui até aqui, a metade aqui. Um pouco abaixo da metade. Então, um pouco abaixo da metade, que ele desce. Ele está descendo um pouco abaixo da metade. Esse está lá atrás, ele vai para lá, né? Então, tá vendo? Ó, perspectiva. Esse pé fica mais alto. Depois, você tem o metacarpo, porque é a mão. Aí vocês têm o pezinho dele, bipartido aí. O pezinho dele, bipartido aí. É isso que vocês têm. Estamos acompanhando? Mais ou menos? Mais ou menos estamos. Beleza, que bom. Atrás, vocês têm o ilium, o ilíaco, aqui o ischium. Bem aqui, numa parte de trás do ilíaco, vocês têm o fêmur. O fêmur vai até embaixo desse quadrado, está aqui o fêmur. Depois do fêmur, você tem a tíbia e a fíbula, que vai até a metade. Tá aí. E depois vocês têm o metatarso, que aqui é o calcâneus, metatarso, que vem para cá, e aqui o pé, bipartido, tá aí. O pé bipartido, tá aí. Então, pé, metatarso, aí vocês têm na metade, aqui ó, metade, né? Metade, metatarso, aqui ó, vai subindo quase até chegar nesse quadrado. Ó, vou inclinar aqui para ficar igual lá, né? Este é a tíbia e a fíbula. A tíbia e a fíbula. Ah, meu Leonardo Rocha, eu não sou o Dexter, não se preocupa. A gente sabe disso porque a gente está estudando isso já faz um bom tempo. Aqui, ó, é a mesma coisa que acontece aqui. Eu pensei, aqui, e abri bem na hora que eu falei aqui, e não abriu, falei. Então, aqui. A gente estudou o nome dos ossos. E se você ver, ó, o nome dos ossos é quase parecido. Fêmur, patela, tem patela ali também. Tíbia, fíbula, tarsal, metatarso, que é do pé. Na mão é metacarpo, tá escrito metacarpo. Aí quando a gente estudou cachorro e cavalo, a gente viu que as coisas se repetiam, né? Então, quando a gente chegou no estudo de cachorro e cavalo, é a mesma coisa, os nomes eram parecidos. Então aqui tem o extensor digitum longus, que é a parte do músculo, mas os ossos também a gente viu que era o mesmo nome. A gente viu aqui o cavalo. A gente percebeu que também, ó, ulna, carpal, os nomes eram parecidos. E depois, não, eu sei que é brincadeira, mas é muito legal o que você falou, porque eu quero que vocês participem. Eu quero que brinque, fale, porque é importante, tá?
A participação é importante. Então, se acontece a mesma coisa no pássaro, aqui, cadê da águia, o osso esqueleto da águia, né? Se acontece a mesma coisa que... acontece a mesma coisa com todos eles. Então, eu esqueci, perdi o do pássaro, beleza. Acontece a mesma coisa em todos eles, o camelo também vai ser igual. Então, dá tudo certo. Se estuda um, se estuda todos, isso é muito bom. Há algumas variações, é claro. Sim. Há algumas variações. Quando a gente vai estudando, a gente percebe que tem algumas variações. Mas é muito bem colocado isso daí. Bom, vamos lá. Estudo da cabeça. Aqui está a cabeça dele. Olha só. Olha esta forma. E depois esse capacete aqui. Esta forma está bem assim, ó. A gente vê a forma e a proporção, não é? Essa aqui dá até a metade da distância daqui até aqui. É isso que eu estou vendo. Um ferro de passar roupa? Parece, né? Um ferro de passar roupa. Aí eu pego o ferro de passar roupa e começo a passar roupa com ferro. Nossa, é mesmo. Parece um ferro de passar roupa. Caramba. Cara, agora tô de cara. Parece um ferro de passar roupa. Então, fazemos um ferro de passar roupa, porque ele parece um ferro de passar roupa. Vamos fazer o ferro de passar roupa. Aí. Entende? Nós, artistas, somos assim. Nós vamos ver formas para decorar e vamos aprender a partir dessa forma, de uma forma divertida, e a partir disso a gente vai trabalhar. Certo? Daqui até aqui eu vou dividir em 3 partes, três partes, né? Nessa parte aqui eu vou fazer um gogó. Aí está. Eu vendo sim, Carlos, apicultor. Você faz mel, meu amigo? Bom, entra em contato comigo, vai lá que... Deixa eu seguir você. Estou curioso do teu, do teu canal. Peraí. Seguir. Bom, quero seguir o Carlos, quero ver o que ele posta lá. Manda uma mensagem para mim em particular ali que a gente conversa. Eu só não posso falar aqui, senão eu sou cortado. Aí, ó. Esta bolota e esta curva. Olha como foi fácil, muito fácil. Aonde é o olho? Se eu olho daqui até aqui, divido no meio da cabeça até aqui. O olho está exatamente no meio, daqui até aqui, no meio desse uno, do formato de uno, né? Não é o uno, falta a parte de trás para ser um uno, ou um fusca, né? Com capô menor, tá aqui o olho. Viram? Perfeito? Então, se torna muito fácil trabalhar isso. Aí é só colocar os músculos aqui e dar uma olhada num bichinho como este. E aqui a gente põe os pelos. É para ser simples isto. Tá. Depois, quando vocês já decoram a proporção, vocês começam a aplicar essa proporção. Pode aumentar um pouco as pernas, pode reduzir um pouco as pernas, podem trabalhar isso daqui com o tamanho da cabeça, sabe? Então, eles podem ser mais filhote, pode ter uma barriga maior. Então, existem as variações. Bem-vindo, apicultor. Então, tem as variações. Vamos ver? Ó, aqui é o ischion ilíaco. Aqui está o ischion ilíaco, certo? Vamos fazer ele sentado, mas não desse jeito. Vamos partir dos ossos. Querem ver? Ó? Ischion. Tá. Aqui ele está um quadrado, certo? Então aqui, ó, se eu estou sentando, vou ter que pôr o quadrado mais ou menos aqui. E eu vou ter que diminuir isso daqui, ó. Ó a proporção. Tá aqui o quadrado, tá? O outro quadrado está virando para lá, ó. Perfeito? E o último quadrado está levantando. Ou pode fazer bolotas também, que a gente que prefere bolotas, está aí. Legal. É nesse quadrado que tem a caixa torácica. E a caixa torácica estava encostando na parte de trás e indo um pouquinho para trás. Então, bem aqui, tem a caixa torácica. Aí está a caixa torácica. Encostando aqui em cima. E depois, você tem a cabeça dele. A cabeça dele estava encostada aqui em cima, né? Legal. A cabeça dele é um pouco maior que isso daqui, lembra? Ó? É um pouco maior. Ó o quadrado, ó o quadrado. Ele é 2/3 do tamanho do quadrado. Logo, a cabeça dele vai ser 2/3 do tamanho disso daqui. Vocês nunca vão errar o tamanho. Vamos fazer o ferro de passar roupa? Ok. Tá aí o ferro de passar roupa. Aí tá. Aí, vocês trabalham a corcova. Aí, ó. Talvez tenha que ser um pouco mais alto? Talvez. Eu talvez tenha errado, porque o bico vai lá pra cima, né? Beleza. Tá aí, ó. A corcova, a caixa torácica, e aí está. Beleza. E agora? Agora temos que lembrar a aula de cavalos, e de cachorros e de pessoas. Por quê? Bem aqui atrás, você tem o quê? Você tem o joelho. O joelho está para cá, mas eu quero colocar o joelho de forma diferente. Vamos ver? Eu vou colocar o joelho para cá, ó. Eu mudei. O joelho estava para cá. Agora eu mudei, eu coloquei para cá. Legal? Ó. Joelho. Perna. É metade dessa caixa aqui, mais ou menos, é? Peraí, calma. Esse ílion
Eu coloquei para cá, então eu tenho que jogar isso aqui, ó. Joguei, ó. Joguei a caixa, tá vendo? Porque isso daqui é perto do final da caixa. A outra caixa ficaria aqui se estivesse esticado, tá? Se eu esticar a perna fica aqui, ó. Certo? Mas eu quero dobrar. Se aqui o joelho, aqui tem a rótula, ele vai dobrar. Assim. Pronto. Ó, proporção. E esse daqui vem pra frente. Aí está. Agora eu coloco a patinha dele. Ó como ficou. Nossa, foi tão fácil, né? Sim. Como que foi fácil? Porque eu sei que isso aqui é a coxa, eu sei que aqui é o joelho, eu sei que aqui é a perna, eu sei que aqui é o calcâneos. Eu sei que esse é o pé e que ele anda na ponta do pé como todos os bichos quadrúpedes. Eu sei disto. E isso facilita a minha vida. Tá, esse é o tamanho da caixa. O braço tem o tamanho da caixa. Então, deixa eu ver. Se eu colocar aqui a caixa, esta caixa, entende? Eu coloco aqui a caixa, eu sei que o braço vai partir daqui para lá. Aqui está quer dizer, escápula. Agora, aqui vai estar o húmero, que é pequenininho. E aqui vai estar o rádio ulna. Aqui o pulso. E aqui a pata. Tá feito. Eu consegui, cara. Foi muito fácil. Caramba. Como que eu consegui? Porque eu tenho a proporção e eu tenho a anatomia. Vamos apagar? Lembra do exercício de traço? Vocês deixam forte o que vocês querem e fraco o que vocês querem. É a primeira aula, exercício de traço. Segunda, a Ana tá aqui. Oi, Ana. É lindo o teu trabalho. Eu acabei de ver o teu trabalho lá. Eu gosto de curtir o teu trabalho. Ele é muito bonito. Vamos lá. Então, bem aqui, nós temos esse morro. Veja fazer o morro. Aí está o monte. A corcova. De nada, ó, a Ana deu as caras, falou obrigado aí, segue a Ana. Ana Pintura Facial. E curta ela, faz ela divulgar. Faz o pessoal que tem interesse no trabalho dela, que seja regional e queira contratá-la, contrate ela. Ajudem a divulgar um artista. Aí, ó, joelho, calcâneos e a pata. Feito. Não é fácil? Claro que é. Não é nada difícil isso. Tá, coloca a barriga. Vamos aqui. Aqui está a escápula. Aqui é o cotovelo. Bastante músculos. Aqui está a perna. Aí tá. Agora aqui, eu desço essa cervical inclinadona. Faço a papa. E trabalho essa cabeça estranha dele. Aí tem a orelha, claro, que eu esqueci de falar da orelha, né? A orelha. Aí, ó, bem no meio, daqui até aqui, ficou o olhinho. Aqui embaixo. Viram? É rápido. Olha, a Ana Pintura Facial é do Rio de Janeiro, pessoal. Seguem ela, curtam ela. Isso aqui vai ficar gravado no YouTube, então a sua divulgação vai ficar no YouTube também. Ok? Tá. O rosto dele de frente, depois tem os detalhes, tem a pelagem, ele tem uns pelos muito estranhos. Uns pelos bem esquisitos, né? Vocês podem fazer em forma de caricatura, ele tem um nariz estranho. Então vamos estudar a cabeça? Vamos lá. Olha só, aqui tem uma cabeça em 3/4 para a gente estudar. Aqui, ó, tem ele sorrindo. Aqui tem ele de frente. Que a gente pode procurar mais ainda. Vamos ver? Vamos lá. Aqui, ó, tá a cabeça. Quando eu olho isso daqui, eu vejo meio reto aqui, vejo meio reto aqui. Depois eu vejo um capacete. Olha como tá reto, olha só. Aqui tá meio inclinado. Então já começo. Ó, deixo meio reto aqui. Aqui, ó, meio reto. Aí, aqui meio reto, meio inclinado, né? Ó, inclinação, proporção e forma. Aqui eu vejo um capacete. Aqui eu fiz assim, ó. Quase um quadrado, um pouquinho só comprido. Tá aí. E aqui está a orelha do nosso bichão. Uma orelha de ursinho, de pelúcia, ó que fofinho. Uma orelha de capivara. E aqui o capacete. E a outra orelha do outro lado. Tá aí. Tá. Como eu virei,
o olho ficou aqui. Só olhei, ó, o olho está perto e desenhei. Isso não precisei me preocupar muito, tá? Não estamos estudando ainda a forma, a proporção. Eu quero ver se a gente consegue ver elefante ainda hoje, por isso estou acelerado, tá? São 18h29 agora, então estamos quase na metade da aula, acho que vai dar tempo. A gente faz bons estudos de camelo e já vemos elefante. Olha isso daqui, olha essa forma. Eu estou vendo exatamente isso daqui, ó. Tá vendo? Olha a pata dele, né? Falei que é bipartido, olha só. Então eu vejo esta forma aqui. Quando eu faço essa forma, olha o que aconteceu. Eu já corrijo isso daqui. Assim. Acabei de corrigir. Viram? Há uma correção aqui. Isso é interessante. Tá. Vamos ver a proporção de novo. Daqui até aqui. Eu posso dividir em 3 partes. E não acontece nada de bom aqui, né? Tem aqui o início do focinho, né? E o nariz para cima. Mas aqui não tem nada. Vamos dividir em 3 partes? Então, você, artista, tem que aprender a dividir em 3, em 2. E bem aqui, ó, nesse canto tem um Y. Não sei até onde vai. Não vai até esse traço aqui. Vai até um pouco abaixo desse traço. Eu podia chutar um pouco abaixo desse traço. Pode. Ó, a elipse. Bem perto da elipse esse aqui vai. Nossa, ele tá sorrindo, que bonitinho. Legal, né? Olhamos para o desenho sem saber como fazer, vem o professor e desmistifica tudo. Olha só, né, Natália? Seja bem-vinda, Ariadna. Essas técnicas que estou passando é para você ser capaz de fazer qualquer tipo de desenho. É isso que eu quero, não é só o camelo. É usar isso daqui em qualquer coisa. E é legal a gente passar por um monte de animais, que a gente vai ver um monte de animais, né? Agora, eu vejo um traço de simetria aqui, ó, aparece ali, o traço de simetria. Isso daqui está complicado. Então, um pouco para cima disso, um pouquinho para o lado, aqui tem esse tio, assim. E voltamos àquela aula de caligrafia, lembra? Você tem que saber inclinação, sombra, fazer o desenho caligráfico, né? E aqui, ó, que tá reto, já surgiu. Nossa, conseguiu, consegui. Legal, vamos pro próximo? Vamos lá. Vamos lá, porque a gente quer realmente mostrar as coisas, né? Aqui tem um monte de desenhos. Deixa eu ver. Peraí, eu sei que tinha uma senhora aqui, por aqui, que estava em cima de um camelo. Será que era ela? Não. Aqui, ó. Tem uma senhora em cima de um camelo aqui. Olha ela aí. Ela está sorridente. E aqui está o camelo. E aqui está a cabeça dele, né? Vamos fazê-la? Vamos. Porque nós temos as pistas. Quais são as pistas? Nós temos a proporção, temos a pata. Vamos agora descobrir a pata. Temos a senhora, temos o pé. E temos essa cabeça de frente aqui. E vamos colocar essa cabeça no lugar dessa daqui. Preparados? Vamos lá. Vou apagar aqui um espaço, né? Para aparecer a senhora. Aí está. E outra, composição. A gente sempre está tendo aula de compor na folha, compor na pele. Então, ó, esse desenho, quero que caiba aqui. É aqui que eu estou planejando caber. Certo? Bem aqui. Olha como está grande esse daqui. Olha que desenho pequeno. Então, o que eu vou fazer? A gente vai marcar aqui, vai marcar aqui. E vamos dividir em 3 partes de novo, porque parece que vai funcionar bem em 3 partes. Olha, aprenda a dividir em 3 partes, aprenda a dividir em 2 partes, o resto se dá um jeito, tá? Olha o que aconteceu, já está o corpo dele aqui. Olha o que aconteceu, já está uma parte aqui do corpo dele. E o olho dele. E olha aqui, está aqui a cabeça. Então eu tenho aqui o quê? A forma. Eu tenho esta forma aqui, ó. Certo? Esta é a primeira forma que eu vou desenhar. Vamos lá. Eu divido esta linha aqui em 3 partes. 3 partes. Aprenda a dividir em 3 partes. Vai ajudar muito, acredite. Aprenda a dividir em 2, em 3, o resto dá um jeito, tá? Então, aprenda a dividir em 3 partes, beleza? Vamos lá. Aqui, eu vou fazer aquela pena. Aquela forma ali assim, ó. Essa forma que eu vi, né? É isso que eu vi. Pronto. Legal. Já fiz o corpo dele. Agora, o que eu vejo? Eu vejo a pata. A pata é óbvio que vai até aqui. Eu sei que vem até aqui. E sobe até o meio. Eu sei que é. E aqui do outro lado tem o outro. Eu tô vendo. Tá aí. E assim, olha. Bem, a cabeça dela vai ficar aqui, né? Claro. Que aqui eu pus o limite, não é? É aqui a cabeça dela. Certo? E aonde que ela tá cavalgando? Eu acho que é entre as 2 corcovas. Então o pubis dela tá aqui. Vulgo pipi. Legal. Se eu tenho isso daqui, eu vou dividir isso aqui em 3 partes. Ah, por quê? Porque eu quero.
Porque daí ela é baixinha, vai ter 6 cabeças, ou ela está inclinada. Aqui que vai estar a cabeça dela, pronto. E o corpo dela vai estar aqui, ó. Caixa torácica, quadril, coluna vertebral. Eu pego o tamanho total, que daria maior, que a cabeça está para baixo, né? Daria aqui, ó. O tamanho do pubis até a cabeça é o tamanho da perna. Ou a perna vem até aqui. Então, esse tamanho é igual a esse tamanho, ou menor se ela for baixinha. E do outro lado, dá até aqui também. É aqui, ó. Vocês entenderam isso? Não. Quem está agora e nunca viu essa aula não está entendendo. É o seguinte. Aqui, ó, vamos fazer uma pessoa aqui. Já mostro para vocês, ó. Tá aqui. Essa pessoa está olhando ela, certo? Divido no meio. Aqui ficou o pubis. Isso aqui é o pubis. Daqui até aqui eu vou dividir em 4 partes. Vamos dividir em 4 partes, ó. 4 partes. Aqui está a cabeça. Aqui é o pubis, então aqui está o quadril. E no meio, caixa torácica, ó. Cabeça, caixa torácica, quadril, viram? E aqui, ó. Esse tem o mesmo tamanho que esse, é óbvio. Eu dividi no meio, claro que tem o mesmo tamanho. Então, é o resto da perna, ó. E o braço? Do pubis até o ombro é o braço. É isso. Então, a cabeça do nosso sujeito está aqui. Aqui está ele. E aqui está o ombro. E aqui está a caixa torácica. E aqui está a perna. Ah, daqui até aqui, no meio, fica o joelho. Aí está o sujeito, olhando para ela. Viram como funciona? Tá aí. Agora tem que desenhar a senhora. Tá aqui ela. Queixinho. Bochecha redonda. Em forma de pera. Igual isso aqui. O sorrisinho dela. Os olhinhos olhando para baixo. E o cabelo. E o ombro, como ela está olhando para baixo, fica na altura da cabeça. Aí está. E aí, ok. E a mão dela vai estar um pouquinho para cima do pubis, é óbvio, né? Que aqui é a caixa torácica, certo? Vai ficar aqui. Então, aí está ela. Legal. Agora temos que fazer a cabeça do nosso bicho, não é? Tá, mas qual é o tamanho da cabeça do nosso bicho? Aí chega a proporção. Vamos ver? Se eu tenho essa distância daqui até aqui, eu tenho a cabeça daqui até aqui. Quantas vezes isso aqui tem aqui? Vamos ver? Vamos lá. Pego esse tamanho, coloco aqui. 1, 2, quase 3, 2,5. Legal. Então, se eu colocar daqui até aqui, dividir em 2 partes e meia, eu dei um jeito, sabe? Eu errei, eu só deixei maior do que 3 partes. Só isso. Eu chutei. Esse é o tamanho da cabeça. Então, esse é o tamanho da cabeça. Podia estar aqui? Podia. Podia estar aqui? Podia. Podia estar aqui? Podia. Podia estar aqui? Podia. Posso fazer maior? Posso. Perspectiva. Então, é aqui que vai estar a cabeça do nosso bicho. Daí. Vamos desenhar a cabeça bonitinho, visto de frente. Lá vai. Agora, dentro dessa bola, eu tenho que desenhar isso daqui. Dentro dessa bola, é isso aqui que eu tenho que desenhar. É isso daqui. Olha bem para isso daqui. Eu já vejo um copo gordinho. Então, já vou desenhar um copo gordinho. Aí, eu vi um copo gordinho, desenhei um copo gordinho. E tem uma orelha desse lado do copo e tem uma orelha desse lado do copo. Muito fácil, é um copo. Só que, olha, aqui dentro as coisas começam a ficar confusas, não é? Você tem essa forma e tem essa forma. Isso daqui é difícil desenhar, cara. Eu não sei desenhar isso daí. O que é isso, hein? Tá. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Uau! 10k de curtida, hein? Eu recebi 852k em 5 minutos. Oi, lá, Rafael Garcês, tudo bom? Boa noite. Não, K não. 852 curtidas, não exagere. Isso é legal, se fosse K, né? Mas é bem bacana também. Tá, vamos lá. Daqui até aqui. Isso aqui só tem esse tamanho. E aqui tem esse tamanho aqui, pequenininho, tá certo? E isso daqui tem esse tamanho. Isso não me diz nada.
Eu posso chutar, é mais rápido. Ou eu posso contar, faz como vocês quiserem. Chutem, contem, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa distância é 1/5 do tamanho. Beleza. Então, se daqui até aqui eu dividir em 5, calma. Eu não sei dividir em 5. Eu sei dividir em 3 e em 2. 2 é fácil. Vamos dividir em 2? Aí vai, ó. Dividir na metade, dividir na metade, dividir na metade. Pronto. Agora eu diminuo. Por quê? É 5, não é 4. Ó, deu certo, deu 5. Foi um chute? Ah, foi. Mas funcionou? Funcionou. É o que importa. É aqui que vai estar esta coisa esquisita aqui. E é essa coisa esquisita que eu tenho que desenhar aqui. Vamos lá. Essa forma tem que caber nesse espaço. Então, isso daqui tem que caber daqui até aqui, que dá 4/5 do tamanho da cabeça. Vamos tentar. É uma forma estranha, né? Aí, parece uma boneca polonesa, né? Aquelas que vai abrindo um monte, né? Aí tá. E arredonda aqui. Feito. E agora? Bem nessa parte que eu fiz isso daqui, tá a boca. E agora? Bem nessa parte aqui, que é a cabeça da nossa boneca, eu faço isso daqui, ó. Pronto. Tá feito. Qualquer coisa, eu olho esse desenho. E eu volto pra cá. E o olho? O olho, nossa, parece um urso, né? Olha só, parece um urso, caramba, parece muito um urso. Isso daqui desce nessa inclinação, igual um telhadinho. E chegando aqui, ele faz essa dobra. E faz essa dobra. E bem aqui, está um olho bem feminino. Bem no lado aqui, ó, o outro olho. Ok, acho que funcionou. Borracha, 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 borracha. E já posso começar a caprichar. Bochechuda, pronto. Crio o meu personagem. E vou fazendo as coisas aparecerem. A orelha de ursinho. Uma pelagem aqui em cima. Aquela dobra. O olho, ó, esta curva é o que eu vi aqui, ó, né? Um olho bem afastado um do outro. Um montão de pelo. E esse aqui vai até essa parte. Então já começo. Ficou grande a cabeça? Sim, eu quero grande. Mas era menor, não era? Era. Mas porque eu fiz maior? Porque eu gosto. Porque fica simpático. Fica meio fofinho. Fica mais cartoonizado. E se eu fizer menor? Fica mais realista. Mas ela teria que fazer mais realista também, né? Aula de mão sendo aplicado. Vamos ver, ó. A forma tá aqui, ó. Aí está. E esse eu vi que vem pra cá. Agora a perna. Eu lembro que se eu dividir isso daqui na metade, eu tenho o joelho. E depois eu tenho esta perna, que é a tíbia e a fíbula. Não, desculpe. É na frente é o rádio e a una. Isso aqui não é joelho, isso aqui é o pulso, porque aqui o cotovelo é aqui atrás. Então aqui você tem o metacarpo, que parece um halteres, que a gente já viu isto, né? E aqui você tem um copinho, e você faz uma divisão aqui no meio. Pronto. E aqui? A mesma coisa. Ó. Lembra do parênteses invertido? Parênteses invertido assim. Funciona? Funciona. E agora, olha, esse tá vindo pra cá. Isso aqui parece um pino, assim, né? Mas esse daqui, eu quero colocar o pino indo para trás, ó. Bolinha, bolinha, eu ligo, ó. Foi para trás, né, ó. Bolinha, bolinha, eu ligo e vai para trás. Eu vou diminuir um pouco esse tamanho, porque eu quero deixar esse aqui maior para aparecer bem
aquela pata dele bipartida assim. Aí. E atrás? Vamos lá. Deixa eu colocar o pé dela aqui. Colocar o pé dela pra frente, né? Vamos fazer o pé dela pra frente. Tá aqui, ó. Caixa, menor, maior, e eu faço o pé. Igual da aula de pés que a gente já viu, né? Essa live recebeu 1.019 curtidas nos últimos 5 minutos. Nossa, cara! Já tô com 11k de curtida, 11.7, caramba! Obrigado! Boa noite, Dark, seja bem-vindo! Aí, Neto Desenhista, bem-vindo! Então, aqui está a pata. Se aqui está o pubis, aqui está o pé dela. Chamei de pata o pé dela, né? Na metade tem o joelho. Aí está. E do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, ó. O corpo do nosso bicho, né? Que subiu ali, né? Certo? Ó, o pelo que dá a forma, né? Aqui, ó. Caixa. Mas veja só. Esta caixa em perspectiva eu coloquei aqui. Isso que eu estou fazendo não vai aparecer, só vai aparecer esse. Mas eu tenho que saber isso para saber para onde vai. Então, a gente desenha o que não vê. E depois apaga. Aí a gente entende melhor o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, aqui está o pé. Aqui está o joelho. E as coisas aparecem, certo? Assim. É. E se quiser reduzir a cabeça para ficar mais realista, pode. Espera um pouquinho. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui, ó. É isso que você colocou, é bem colocado. Complica muito dizer que você desenha como um escorço. Vamos perguntar uma coisa aqui. Aí, ó. Quer ver? A gente viu muito sobre escorço e sobre torção também na escola, tá? Muito sobre isso. E isso é muito legal. Escorço, ou Foreshortening em inglês, uma técnica de desenho e pintura para apresentar um objeto ou figura de maneira que parece próximo ao espectador. Isso é feito alterando as proporções e perspectiva de modo que as partes dos objetos apareçam maiores ou menores e outras menores, criando uma sensação de profundidade e tridimensionalidade. Por exemplo, se desenha uma mão estendida em direção ao espectador, a parte mais próxima da mão parecerá maior do que a parte mais distante. Essa é uma técnica muito utilizada em concept art. Ó. A nossa aula está aqui. Em concept art. Nossa aula é sobre concept art. Já vai respondendo o Dark, né, com o Dark? E se você praticar o vocabulário, bom, entendeu a ideia? Beleza? Foi muito bem colocado, né? Obrigado por você ter falado isso, porque você já me dá uma oportunidade de mostrar uma coisa. Não era para ser escorço, era para ser caricatural, tá? Bom, Evandro, vamos lá. Eu vou apagar um pouco ou mais e vamos transformar esse desenho. Vou deixar essa linha um pouco mais fina. Colocar um óculos nela, porque a nossa ideia é ser criativo, certo? Nossa ideia sempre é criar desenhos, beleza? E para isso a gente está tendo ferramentas de montaria, como você colocou agora, Dark. Eu não dei aula de montaria no cavalo, né? Eu deveria ter dado. Tem que resolver isso daí. Ó, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou reforçar esse traço aqui. Por quê? Para dar a impressão que ele está mais para frente. Eu vou fazer mais uma coisa ainda. Isso aqui que você colocou foi muito interessante. Torção é outra coisa, tá? Também é uma ferramenta muito útil na arte. Então, escorço e torção. Não vou mostrar a torção, né? Eu vou mostrar o escorço aqui. Aí está. Ó. Agora, não é mais uma caricatura. A gente acabou... deixa eu fazer a parte de trás. Aqui está o joelho. Aqui está a tíbia e a fíbula. Aqui está o metatarso. E aqui está o pé. E do outro lado, eu faço mais fraco. Então, esse eu faço mais forte. E o outro eu faço mais fraco. A de trás fica menor. Então, eu estou ressaltando a perspectiva. E agora eu vou fazer mais uma coisa.
Aumentar o número de pelo. Essa é uma outra ferramenta importante. Adoro o som. Acho que o som é uma coisa que faz parte da nossa arte. Eu sou bacharel em gravura. Na Belas Artes estudei gravura. Eu estudei desenho industrial e depois gravura. Mas a gravura, a gente batia muito, né? Era a madeira, era batidas, era puxão, era o metal, né? E agora, eu vou fazer o seguinte. Isso é atmosfera. A gente vai ver mais sobre isso daqui quando a gente começar a trabalhar com aquarela, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui, que é a profundidade na composição. Tudo isso aqui ajuda na perspectiva e na ampliação. O One Punch Man utiliza muito o discurso, muito da perspectiva exagerada, tipo olho de peixe. Tá feito. Aí, Luiz Carlos, bem-vindo. Aí, eu tenho certeza que o Evandro, habilidoso, sabe o que é escorço, então não estava direcionando esta resposta ao Evandro, estava direcionando a outro pessoal do grupo, que tem 32 pessoas online assistindo, que não tem esse conhecimento tão bacana, tão importante, não é? Na área de desenho. Sobre torção a gente já mostramos torções. Viu? O Dark, por exemplo, saiu ganhando. Então nós temos que agradecer o Evandro, porque não é todo mundo que conhecia. Deixa eu escrever aqui. Perspectiva. Não é só do corpo. Não, vou escrever corpo, mas entenda corpo de qualquer coisa, até de uma nave espacial, tá? Até de um robô. Perspectiva de partes do corpo para aumentar. Não foi isso que estava escrito ali, mas é assim que eu entendo. A intensidade da cena. Cena com C, tá? Edson Júnior, você é novo na nossa aula, né? Então, porque a pergunta tua, eu não sei como interpretar. O que eu pesquiso quando quiser estudar algum animal? Você vai pesquisar o corpo dele limpo, sem a mata e coisa tal. É uma fotografia limpa. Se você for só reproduzir, você não precisa estudar muito. Você pega uma foto e reproduz a foto. A gente está fazendo mais, a gente quer fazer movimentos, quer fazer ele galopando, quer fazer ele andando, então a gente pega um desenho e a gente modifica. Então, quando a gente vai pesquisar, ó, Pinterest é uma ferramenta poderosa, muita gente usa o Pinterest. Então, veja só. Você quer fazer, digamos, um animal do momento. Não vamos fazer a capivara é o animal do momento, vamos fazer um outro. Um guaxinim. Não, guaxinim é famoso. Um outro, um gambá. Gambá é legal. Gambá. Aí. Ó, tá aqui ele. Ele é bonito, só que esse aqui não tá tão bonito assim. Tá certo? Então, ó, ele é um bichinho muito legal. Uma raposa, ó um tamanduá, ó um cachorro. Tá. Ele parece um ratão, mas ele é bonito mesmo. Tem umas poses bonitinhas, ele é muito fofo. A foto, aqui, ó. Esse aqui é um filhote. Ativar. Beleza. Pronto. Agora me deixa quieto. Ó como ele é. O que você vai pesquisar? É isso aqui. Você quer instruções sobre a forma dele, o tamanho da cauda, o tamanho da pata. Você já sabe que aqui, ó, é a perna, o joelho, o fêmur, a escápula, a caixa torácica, o cotovelo, porque você já estudou outros animais. Se você não estudou, estude o esqueleto dele para você saber do movimento. Aí você vai ver que parece um ser humano andando. Entende? Então, todos eles são semelhantes nisso. Então, quando você pega
esqueletos comparativos, quer ver, ó? Você vai ver o esqueleto humano, tem o fêmur, tem a perna, tem a caixa torácica, tem o ilíaco, tem a cervical, tem a lombar, tem... Ó, todos os ossos que estão aqui vai surgir no gambá. Ué, cadê o esqueleto do gambá? Ah, tá. Do porco, então. Aí aparece. Esqueleto do porco. Não sei porque não apareceu o esqueleto do gambá, ó. Caixa torácica, fêmur, todos os esqueletos, ó, tudo tá aqui. Igual no ser humano, ó. Fêmur, perna, calcanhar, pé, ponta do pé. Não é? Eu não sei se eu te respondi, porque às vezes a gente não entende totalmente a pergunta. O dromedário e o camelo têm alguma diferença sem ser o corcunda nas costas? Xiii, Dark. Eu não sei. Você quer que eu pergunte ou você pergunta depois? Então eu consegui responder. Que bom, Edson. A gente pode perguntar, né? Eu vou lá na minha professora, né? Cadê minha professora? A Luísa. A Luzia aqui. Você pode me explicar a diferença entre um dromedário e um camelo? Ontem, alguém que entende mais do que eu falou que o dromedário e o camelo são espécies iguais. Tanto que o dromedário é considerado um camelo pequeno, uma coisa assim. Ó, diz aqui que o dromedário, camelos dromedários, possuem uma única corcóvio, que você já falou, são comuns nas regiões áridas, na África e Oriente Médio, são conhecidos por serem adaptáveis ao calor e sobreviver longos períodos de água. Já o camelo são principalmente da Ásia Central. Opa, não sabia disso. São mais adaptados ao frio. Uau! Podendo suportar temperaturas extremas, tanto no calor quanto no frio. Uau! As duas corcóvias armazenam gordura e o camelo pode usar como fonte de energia. Ambos os animais são usados como besta de carga. Caramba! Legal! Aprendi. Qualquer pergunta? Essa nem é a Luísa, eu acho que entrou no idiomas aqui. A Luísa é outra. É Luzia, eu acho que é. Entendi. A Luzia, agora não. Entendi. Depois, ó, a Luzia é esta. Eu fui para ela, não para ela, né? Luzia é um aplicativo muito bom, tá? Para vocês aprenderem um monte de coisa. Matemática, inglês, português, ciências. Era demais. Podemos encerrar camelos? Podemos ir para um outro lugar? Vamos para o elefante? 19 horas, eu acho que não vai dar tempo para elefante. Não vai dar um tempo de elefante. Vamos estudar só o pé do elefante, então, tá certo? Vamos aqui. Aqui está o elefante. Vou recuar lá para o ser humano, num capítulo que tem o pé do elefante. Se eu não achar, eu vou pesquisar num outro lugar aqui. Mas eu acho que está por aqui, bem por aqui. Aqui. Quando a gente estava estudando anatomia, a gente passou por isso daqui, ó. Esses dois. Não vai dar tempo de falar do elefante, tá? Só vamos ver isso daqui. No pé humano, nós temos isso daqui, ó. 1, 2 e meio. 1, 2 e meio, tá? É isso daí. 1, 2 e meio. Sendo que esse meio é o copo e esse daqui é o pé. Só que aqui nós temos a terceira falange, a segunda falange, a primeira falange. Se você estiver falando do dedo mínimo, né? O polegar só tem 2 falanges. Depois você tem um metacarpo, metatarso. E aqui você tem outras partes. O calcâneo é enorme, né? Aqui, beleza? Aqui é o colo do pé. E aqui nós temos... Se for do lado do polegar, vocês têm a tíbia. Se for do lado do dedo mínimo, você tem a fíbula, beleza? Só que isso daqui eu posso virar. Como? Mas é pé de elefante, não pé de gente. Calma, fica calmo, não reclama. Amanhã a gente vai ver o elefante. Amanhã eu vou chegar um pouco tarde, mas a gente vê o elefante. Acabei de levantar. Esta linha que estava para cá, ó, é o metatarso.
Eu vou levantar menos que esse. Vou inclinar um pouco mais para cá. O metatarso. Mas vou deixar ele um pouco mais gordinho. Daí. Aqui eu vou colocar os carpos. E aqui o calcâneos. Diminuo um pouco a ponta do pé. Como se fosse uma criança. E bem aqui está a tíbia ou a fíbula, de acordo com o tamanho do bicho nosso, de acordo com a posição do polegar. Se for do lado do polegar é a tíbia, se for do lado do dedo mínimo é a fíbula. Agora, ó, tá com o pé levantado. Só que eu vou fazer o seguinte. O colo do pé tá aqui. Aqui eu vou colocar uma camada de gordura. E aqui eu vou aumentar a camada de gordura. E eu acabei de fazer o pé de elefante. Pé de elefante. Ele aparece assim, bem gordinho. Então, isso daqui vai aumentar com a gordura, que vai abaixar para cá. Esse aqui vai para cá. Aqui vai ter um monte de pele caindo. E aqui vai estar ele, tá? Beleza? Mas é exatamente isso. Depois vai ter os dedos, as unhas. Viram? Mas se eu olhar por dentro, vocês vão ver que isso aqui vai acontecer, né? Ó. Tá vendo? Ó? Calcâneos. Tudo aí. E é isto. Fechou? Então, obrigado, valeu pela rosa, valeu pela participação, valeu, muito obrigado mesmo. Aqui, ó, não, o livro tá aqui. Amanhã a gente vai mexer com o elefante, tá? Eu só queria mostrar essa curiosidade óssea dele, beleza? Então, até mais para vocês todos. Deixa eu falar isso. Me siga, me curta e me compartilha. Ponto de exclamação. Ó que legal. Quando eu vou falar, vai ter esse microfone pequenininho aqui. Tem no WhatsApp também. Quando vocês quiserem falar qualquer coisa com uma boa dicção, vírgula, é só clicar esse microfone pequenininho, pode ser um preto. Ó, não deu... ponto. Tá. Reticências. É só clicar este microfone pequenininho que ele vai escrever tudo o que vocês querem. Ponto. Certo? E aí? Até amanhã. Às 18h30... Não, desculpe. Calma. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira eu não dou aula. Até sábado. 18 horas, talvez. Tá legal? Até sábado. E a gente continua a aula com elefantes. Perdão o ter errado. Fui!